porque a roda da fortuna fala, isso gira, gira e cai no mesmo lugar. Então não é a primeira vez, né? E talvez o descrédito seja exatamente por isso, porque você já deu previamente mais um voto de confiança e a pessoa foi lá e te apunhalou pelas costas de novo. Olá, gêmeos! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Gêmeos. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Gêmeos, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte a apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às 10 cartas para Gêmeos. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Mais 2 cartas para Gêmeos. Fundo do deck, Rainha de Espadas. Bom, estou me conectando a geminianos que deram um corte, um basta necessário, mesmo que isso tenha machucado, mesmo que isso tenha doído na carne. Abriu com a carta da indolência, que é uma sensação de não estar nem um pouco feliz. Você está aqui preso num momento de luto, provavelmente, por esta carta. A carta da indolência fala sobre aquilo que vem a passos lentos, aquilo que é amargo e que demora para você também transformar dentro de você, né? A gente tem Saturno em Peixes, que é o emocional muito rígido, rigoroso, as situações que vêm a passos lentos na sua vida, as transformações a passos lentos, né? No bloqueio veio a abundância no sentido de família. Então, pode ser a ruptura com alguém da sua família. Com um casamento? Sim, também pode ser. Mas não necessariamente. Pode ser um afastamento, por exemplo, com relação a um irmão, ao pai, tio, né? Porque tem aqui a carta do universo no seu mental falando sobre um encerramento importante que veio pelas suas mãos, né? Vem aqui a foice. Então a carta do universo fala do grande finale, né? Do corte necessário, do último capítulo, de um encerramento de uma etapa. Então aquilo que existia como configuração de relacionamento pode ser no âmbito familiar, né? Mas pode ser também numa sociedade, porque acaba virando uma família, né? Se você tem um negócio com alguém, por exemplo. Aqui fala no seu mental que você não queria enxergar, que você postergou, mas que chegou um momento da relação insustentável e veio o fracasso. Então, o fracasso pode ser a questão financeira, se você tinha uma sociedade e aí teve que desfazer a sociedade, ou o negócio quebrou, ou você teve que passar para frente esse negócio. E pode falar no âmbito familiar do fracasso daquilo que você tinha como um ideal, né? Daquilo que você materializava como sua família, né? Então, tem esses dois sentidos aqui nesta interpretação. O certo é que a disputa, que é o 5 de paus, já vem há muito tempo. Não tinha como ter um resultado, como conseguir um resultado diferente desse, né? Com esta carta da disputa, as coisas já vinham cada vez mais atrasadas, né? Você já queria estar, por exemplo, no negócio com tudo muito mais resolvido, mais certo,
determinado, levar os resultados adiante, e sempre tinha algum porém, algum obstáculo ou alguém dando contra. E na família pode ser a questão de opiniões divergentes muito fortes com relação ao andamento das coisas dentro da família, ou interferindo na sua vida, realmente, né? Uma pessoa ali que passou da medida e você simplesmente perdeu a paciência depois de muito tempo, né? Tentando, você abriu mão de tudo. É o que vem aqui nessa mesa. Você precisa agora trabalhar neste futuro próximo, o As de Copas, que é esta abertura emocional, você sair do luto, você voltar a tocar a sua vida adiante. É muito difícil quando você convive, quando você sonha, quando você tem algo ali sedimentado e que de repente não existe mais. Existe uma fase de transição que é natural, mas você não pode ficar eternamente na fase de transição. Então, o As de Copas, ele vem falando sobre você se permitir. É uma permissão, é uma autorização que só você pode se dar, né? E perceber que você vai ter que conviver com essa história que me parece muito mal resolvida neste momento. A carta da virtude vem te representando. Então, como eu falei, o corte na carne, o mal necessário, o tarô mostra que sim, isso foi necessário e que agora é o momento de você reequilibrar, né? Porque você viveu aqui nesse tempo do luto, da escassez, do não, da solidão, mas tem que voltar para a vida, tem que seguir adiante, tem que ter parcimônia também, não é ficar naquele gatilho de tudo que vier eu rechaço, tudo que vier eu chuto, eu corto, porque é muita reatividade, né? Talvez você tenha aguentado muita coisa e aí quando estourou, estourou de vez e está estourando com todo mundo, né? Por menor que seja a questão, o problema, a objeção, você já entra naquele modo de defesa. Ao seu redor vem a carta do ganho, falando sobre outras possibilidades de negócio e outros ganhos que você deve ter na sua vida. Veja o lado bom de ter se afastado desta pessoa, de ter terminado esta relação ou esta sociedade. Há perdas que são ganhos, não existe esse ditado? Então olhe para aquilo que você ganhou pelo fato de deixar de conviver com essa pessoa nesse momento. O desejo é a abertura do seu mental. Percebo aqui que você está desacreditado ou desacreditada das relações pessoais, seja família, seja negócios, seja amor, né? Porque a família também envolve amor. E se você teve uma sociedade em conjunto com a pessoa, vocês dividiam ali um amor em comum, um sonho, uma vontade de prosperar, e isso é algo que afeta a sua base quando não dá certo, né? Independente da pessoa, você já fica com o pé atrás também desacreditando que é possível seguir um caminho benéfico, por exemplo, né? Desacreditando no seu potencial. E tem que voltar a acreditar. Aqui fala sobre dar um crédito, um voto de confiança em si. Fechou com um príncipe de paus. Tá? Como são cartas que estão distantes e saiu a abundância que fala do encontro de dois, trazendo um movimento, acredito que seja esta questão. Não veio o mesmo naipe, então talvez não seja família, mas pode ser um amigo muito próximo. Pode ser alguém que é sócio, alguém que fez parte ali do seu núcleo familiar, mas talvez não família de sangue para algumas pessoas, né? E essa ruptura mexe demais com você, com o fato de você acreditar, talvez, nas amizades, perdeu o negócio ou perdeu também a amizade. É difícil você desfazer uma sociedade e ainda manter a mesma relação de antes, de quando eram amigos próximos. Então é muito difícil mesmo, é raro a gente ver isso.
Vamos ver o que mais o tarô mostra para o signo de Gêmeos nesse momento. Ó, crueldade. Aqui você se sentiu traída ou traído de alguma maneira. Um ciclo que se repete. Pode ser que neste relacionamento, né, ou nessa sociedade, existiu uma questão em comum e você se sentiu traída ou traído passado para trás, né? Porque a roda da fortuna fala, isso gira, gira e cai no mesmo lugar. Então não é a primeira vez, né? E talvez o descrédito seja exatamente por isso, porque você já deu previamente mais um voto de confiança e a pessoa foi lá e te apunhalou pelas costas de novo. Um sério problema com autoridade, né? A pessoa que se acha mais do que o outro, que acha que está num degrau, num patamar acima, né? Por esse imperador aqui, olha só, agora é imperatriz, né? Então a crueldade veio de uma traição, pode ter sido uma traição ali amorosa no casal, também pode, né? Mas pode ser mais do que isso. Que mais? A ruptura veio de você mesma, olha só, né? A primeira carta foi a rainha e aqui recupera com a princesa. Realmente a ruptura veio da mulher. Essa questão do ego ferido pegou demais, né? Até porque você era a pessoa que colocava a mão no fogo pelo outro e você se queimou. E você não perdoa essa queimadura que foi muito grave, né? Que foi muito séria e parece que queimou a sua fé no outro, né? Queimou tudo o que poderia queimar. Você percebendo o passado se repetindo aqui, né? O homem do passado, novamente. Você percebe que tudo pro cara era grana, né? Pra ele. Ele queria uma sociedade ou um casamento, que também não deixa de ser uma sociedade, um casamento, né? Mas sempre se priorizando, sempre pensando nele e se colocando distante das questões que eram suas, né? Que pertencentes a você. Alguém puxando todo o foco da relação, querendo o sucesso. Aqui fala de uma ganância também. A traição pode ter sido motivada pela ganância. E você só está tomando consciência disso pelo seis de espadas agora. Você só está assim, caindo a ficha do jogo dele agora, né? Parece que é uma sensação de ter sido usada para um propósito maior que era só dele e que ele vendeu como um propósito conjunto, que pode ter sido, por exemplo, construir uma família, construir uma empresa, ou uma família e uma empresa. O que mais? Tem algumas coisas não reveladas aqui, né? Essa atitude dele parece bastante pensada, né? Um cavaleiro racional, que é o cavaleiro de espadas, é alguém que vai com muito afinco, ou aquele ditado que fala, não vá com tanta sede ao pote, né? Mas é alguém que foi com toda a sede, visando uma abertura financeira. A gente pode falar aqui de golpe, né? A sacerdotisa vem dizendo que era algo velado, algo que não estava sendo visto, mas que a sua intuição talvez tenha captado. Mas você não acreditou a princípio. Olha, o não acreditar te derrubou completamente, deteriorou os seus sentimentos, deteriorou a sua fé no ser humano. Pela manipulação que houve aqui, ele como mago, manipulando, talvez fazendo um caixa 2, se é um caso de empresa, em paralelo, fazendo operações. E você acreditava, você colocava ele como cabeça, né? E seguia aquilo que ele falava que era bom. Eu percebo alguém que fazia uma negociação, te puxava, não contando toda a verdade, né? Pela sacerdotisa é algo que ficava calado. Algo assim, da boca para dentro, né? Falava, mostrava uma coisa, mas era outra. Olha, ficar presa
neste relacionamento, nesta sociedade, teve muita interferência de fora aqui, tá? Pode ser uma cabeça que não pensou sozinha. E você ficou presa achando que era algo que ia prosperar, que traria resultados, né? Você estava olhando mais pelo lado emocional da felicidade, de ter esta relação, ou este casamento, ou esta sociedade, mas você foi capturada, né? Por este enredo, por essa lábia, a interferência muito grande de comunicação, talvez alguém que falava uma coisa e fazia outra coisa, né? Ou que tinha alguém de fora pensando, ó, trabalhou muito com o seu sonho, trabalhou muito com as ilusões aqui pelo Cavaleiro de Copas, prometendo tudo e entregando nada, né? Ou menos ainda daquilo que se esperava. Então, o que mais é importante para Gêmeos agora, neste momento, como eu falei, cortar na carne, né? Você teve essa coragem, mas mediante muita dor. Vamos ver a carta do amor. Você tinha essa pessoa, tinha realmente um apreço, amor por esta pessoa, né? Mas agora você bloqueou completamente o acesso desta pessoa a você, ao seu coração. É algo que você ainda não sabe lidar. Você não aprendeu a esquecer, mas também você não pode seguir adiante. Ó, o eremita tá indo embora sozinho. Antes de amar alguém, você tem que olhar para o seu amor próprio, né? Não adianta cair de amores por alguém e rifar o amor próprio aqui. Então, o eremita sai como um movimento de fuga, a princípio, porque você ainda nutre sentimentos, mas você não quer mais. Vem a carta da paz falando que a sua paz vale mais do que qualquer outra coisa e que você está dando o seu valor, né? Tudo aquilo que você ofertou neste relacionamento, nesta amizade, sociedade, enfim, encaixa aí na sua vida. Tudo isso foi genuíno, foi de coração. Você não vai virar uma chave e simplesmente eliminar seu sentimento, mas você tem vergonha na cara aqui de falar, eu não mereço, né? Eu não mereço isso e eu vou me cuidar. Ó, uma mudança bem grande de atitude da sua parte. Você nem quer mais brigar. Antes você até brigava pela pessoa para ela acreditar em você, nas coisas que você, nos seus sentimentos, né? Nas coisas que você falava, fazia. E é alguém que, interessante, sempre te colocava em xeque, você sempre querendo provar a verdade, né? E no fim a pessoa que estava mentindo. Então, bem claro isso. Alguém estava escondendo os verdadeiros interesses e jogando para você algumas questões que eram da própria pessoa que tinha esses interesses, né? Ela virava o jogo. Ó, um desapontamento. Né? Você caiu numa cilada, né? Numa arapuca amorosa aqui, profissional. O amor, a gente tem que entender que não é só o amor ali da química do casal, mas também o amor e o apreço, por exemplo, por um amigo, por alguém que é praticamente membro da sua família, né? Então, uma decepção com alguém muito próximo, muito próximo. Ó, a casa caiu. Você está confiando aqui na justiça de Deus, apesar de toda essa descrença no ser humano, você ainda acredita na lei do retorno, tá? Você vai seguir a sua viagem, seu caminho, acreditando na lei do retorno. A melhor vingança é ser feliz. Vem muito essa frase aqui, olha, o seu recomeço. Você virou realmente essa página, mesmo com todo o sentimento que ainda existia, né? Mas você está focando agora no seu crescimento pessoal, em aparar as arestas, transmutar as suas dores em potência. E aqui o louco fala, zerar as questões, né? Recomeçar do zero. Aqui envolve o perdão naquele sentido de você se desconectar, né? Porque
carta da futilidade fala: o seu melhor ativo, o seu maior ativo é o tempo. Você não pode perder mais tempo com aquilo que foi. De vez em quando o seu mental vai escorregar e vai se conectar, vai sofrer, né, como nos velhos tempos, mas isto é uma fase, ó, até o sol voltar. Talvez essa pessoa ainda ainda tente te buscar pelo cavaleiro de paus, alguém que tem um impulso, um ímpeto de saber que perdeu e querer ir atrás, né? Então, cuidado com esses movimentos, ó, a carta da futilidade vem junto com esta outra carta, dizendo, cuidado que isso aqui é perda de tempo. Ó, você já tá em outra. A nova era é o seu caminho. Figurinha repetida não completa álbum, né? E confiança traída, não tem mais como você reconstruir uma relação de igual para igual, tá certo? Foram esses os conselhos para o signo de Gêmeos. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.